Olá, é o nosso 6º vídeo e é um privilégio estar novamente aqui para ouvirmos o que Deus tem para nos falar sobre oração. Realmente, quando nós falamos de oração, a gente tem que lembrar que Deus está pronto a nos ouvir. E mais do que pronto, Ele está amorosamente aguardando os nossos pedidos para nos dar aquilo que nós pedimos, de maneira amorosa. Só que Ele quer que nós peçamos as nossas necessidades, certo? E Ele, com certeza, Ele tem, pelo seu amor por nós, muito prazer em suprir as nossas necessidades. Creio que eu e você precisamos conhecer mais a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós vamos pedir corretamente aquilo que nós necessitamos e vamos ter o privilégio, então, de confessar, de pedir, de agradecer, de louvar o nome do Senhor em oração, e tudo isso para que o nome dele seja honrado através das nossas vidas e através de tudo aquilo que ele é, né? Então, nosso versículo é: orai sem cessar, orai continuamente, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Deus, então, ouça o nosso pedido de oração agora, para que Ele esteja falando conosco. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua presença sempre que nós clamamos o Teu nome. Fala conosco, enche, Senhor, o nosso coração e a nossa mente da Tua palavra, das Tuas promessas, para que nós por elas possamos viver. Nós Te agradecemos por tudo, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós estamos falando de oração, e nesse momento nós estamos falando de oração de petição, a gente tem que lembrar que tudo que nós formos pedir a Deus, nós temos que pedir em nome de Jesus Cristo. Essa é uma orientação bíblica. E às vezes a gente até esquece, né? De que os nossos pedidos são sim acolhidos por Deus quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus, que fez tudo por nós e para abrir esse acesso nosso com o Pai. E eu gostaria agora que a gente lesse na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 8, nós leremos 3 versículos apenas, o versículo 1, 2 e 3. Vamos ver o que temos aqui. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Passagem maravilhosa, né? E o que é que essa passagem nos ensina? Ensina que Jesus quer nos purificar, que Jesus quer nos abençoar. O leproso, ele já foi nessa certeza, ele falou: se tu queres, tu podes fazer. E Jesus disse: eu quero mesmo. Fica limpo, né? Então, é uma passagem que confirma o que nós estamos dizendo, que nós pedimos em nome de Jesus, porque Jesus quer atender às nossas necessidades. E outra oportunidade também, aconteceu que Jesus estava num determinado lugar e 2 cegos iam atrás dele clamando e gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a gente percebe o que acontece nessa passagem. Vamos ver lá.
no capítulo 9, aí mesmo de Mateus, versículo do 27 ao 30. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse-lhes: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então, nessas duas passagens, a gente vê 2 requisitos. O primeiro é que Jesus quer. Quando o primeiro, né, da leitura disse que queria ser limpo, o leproso, Jesus disse que queria ser limpo e que se Jesus quisesse, ele seria limpo. Jesus disse: eu quero. E aqui, Jesus, então, nessa passagem, ele pergunta para os cegos: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles disseram que sim. Então, Jesus quer e nós temos que crer. Essas duas passagens nos ensinam isso. E por que nós estamos lendo essas passagens de cura quando nós estamos falando de petição? Porque nós temos que entender exatamente o processo que se dá à resposta da oração. Porque muitas vezes nós questionamos porque algumas orações nossas não são respondidas. E muitas vezes nós não conhecemos os preceitos da palavra, nós não conhecemos o que Deus nos ensina sobre oração na palavra, para que a gente receba aquilo que a gente necessita, né? Então, essa oportunidade que nós estamos estudando sobre petição é justamente para que nós pensemos a respeito disso. Como é que Deus trabalha através da oração que nós fazemos? Muitas vezes, nós não sabemos diferenciar o que é necessidade nossa e o que é vontade nossa. Isso também nos impede, muitas vezes, de recebermos aquilo que pedimos. Porque quando Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, ele diz assim, que a gente tem que pedir o pão nosso de cada dia. E Deus nos dará o pão nosso de cada dia, que é uma necessidade. Mas que a gente tem que declarar que a vontade seja feita, a tua vontade, que seja feita, então, a vontade do Pai. Então, a nossa necessidade na oração, o pão de cada dia, a gente pede, mas a gente declara que a vontade deve ser feita a vontade de Deus, que nós sabemos e já repetimos muitas vezes que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é uma base para que nós possamos pedir e receber, né? Porque a palavra não declara: pedi e recebereis. Então, nós temos que embasar aquilo que nós sabemos sobre oração na palavra de Deus, para que nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós sendo realizado em nossas vidas. A Bíblia é cheinha de promessas, cheinha de promessas. E essas promessas, então, são promessas que Deus faz a seus filhos, que somos nós, né? Louvado seja Deus, que nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. E essas promessas, então, elas devem fazer parte daquilo que nós pedimos a Deus, porque Deus já prometeu o que Ele tem para nós. E nós, muitas vezes, pedimos coisas que Deus não prometeu. E Deus é fiel à sua palavra, não à nossa vontade. Isso é importante a gente saber claramente para que a gente não questione muitas vezes aquilo que nós mesmos estamos fazendo por desconhecimento da palavra de Deus. Se nós orarmos baseados nas promessas de Deus, nós veremos todas as promessas de Deus serem cumpridas na nossa vida, não tenha dúvida disso, né?
é que muitas vezes nós nos levamos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, ou até mesmo por ensinamentos errados que a gente vê, ouve e assiste, né? Pessoas dando ordens, pessoas pedindo coisas materiais que não são para a glória de Deus, porque aquilo que é material, que é nossa necessidade e que vai ser importante para que nós realizemos a vontade de Deus, Deus nos dará, mas não da maneira como a gente tem assistido muitas vezes, e muitas vezes pela nossa falta de conhecimento da palavra, a gente quer também receber, não é verdade? Então, por que nós devemos orar baseado nas promessas? A primeira e a maior razão que todos nós devemos orar baseados nas promessas é que as promessas foram feitas por Deus e não por homens. Então, se existem promessas, já que o Pai fez, dizendo que aquelas coisas que Ele prometeu pertencem a nós, seus filhos, então é baseado nessas promessas feitas por Deus e não por homens e não por pessoas que nós devemos orar. E quando Deus fala na palavra, Ele mesmo nos chama a atenção dizendo assim: pois Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Glória a Deus. É assim que funciona. E essa promessa, né, e esse como se fosse um chamado, né, para nós, para que a gente preste atenção. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Está lá em Números 23, versículo 19. Também, né, por que a gente deve orar segundo as promessas de Deus? Quando Josué estava se despedindo para morrer, ele disse assim: vocês sabem muito bem que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, Ele deixou de cumprir. Então, Josué estava morrendo e ele ficou preocupado em lembrar as pessoas que estavam com ele e as pessoas que eram importantes para ele das promessas de Deus, de que todas as promessas feitas Deus havia cumprido na vida dele. Por isso ele já podia até partir em paz. Isso está lá em Josué 23, versículo 14. Então, nenhuma promessa falhou com Josué, nenhuma promessa de Deus falhará conosco se nós vivermos aguardando, pedindo as promessas baseadas na palavra de Deus. Para que, como Josué, quando terminou a vida e descansou, ele pôde fazer essa declaração: nenhuma das promessas que Deus fez falhou. Olha que coisa maravilhosa, né? Também podemos orar baseado nas promessas, porque se nós orarmos baseados na promessa, nós teremos certeza que estamos pedindo corretamente. E muitas vezes a gente nem sabe quais são as promessas da palavra de Deus para que a gente ore baseado nas promessas. E se a gente está fazendo a oração baseada na promessa, a gente pode ter certeza da resposta, porque Deus não é homem para mentir, né? E nem se arrepende daquilo que Ele promete. Não é como nós, né, que às vezes prometemos uma coisa e logo em seguida a gente, por que eu fui abrir minha boca? Não é verdade? Nós somos seres humanos, Deus é Deus. Deus é Deus santo e Deus que cumpre aquilo que fala, né? Que não se engana. Antes, Ele sabe aquilo que Ele vai dizer e por que Ele vai dizer, né? Não como nós, que às vezes dizemos sem pensar e depois nos arrependemos. E nós aguardamos, quando nós vivemos
e oramos segundo as palavras e as promessas do Senhor, que estão contidas na Bíblia, nós podemos, então, aguardar em paz a resposta. E quem disse isso? Paulo disse isso lá em Filipenses 4,19, que se nós orarmos e aguardarmos em Deus as respostas, nós podemos ficar em paz. E o versículo que diz assim, eu vou ler aqui, tá? Está lá em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Isso é Paulo afirmando. E por que ele sabe que Deus vai suprir as necessidades? Porque é promessa de Deus que aos seus filhos nada faltará. Certo? Então, Paulo lembra isso. Agora, Paulo é bem claro que suprirá todas as necessidades de vocês e não as vontades, porque as nossas vontades muitas vezes não são coisas boas, que Deus, quando vê, ele vê o todo, ele sabe lá na frente a consequência de algumas coisas. E nós não, às vezes vislumbramos um desejo nosso e pedimos aquilo para Deus como se aquilo fosse algo bom. E nós não sabemos se realmente é. Né? Então, nós pedimos aquilo que Deus tem para nós, que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nada pode ser melhor para nós do que aquilo que Deus tem preparado para nós. E Paulo, então, lembra isso, né? E outra coisa que nós temos que saber, que tudo que nós oramos baseado naquilo que Jesus fez por nós, nós estamos já dizendo que Jesus é o sim. Jesus é a resposta àquele pedido, né? Pedro fala lá na sua carta que as promessas de Deus são grandiosas e preciosas e que Deus, por seu poder, nos dá tudo que necessitamos. Isso aqui está lá em 2 Pedro, né? No primeiro capítulo de 2 Pedro. Depois dá uma paradinha e vai lá e leia esse capítulo. Primeiro capítulo de 2 Pedro. E lá Pedro, então, fala sobre isso, sobre as promessas de Deus. E nós, muitas vezes, ficamos desejando aquilo que Deus não deseja para nós. E Ele deseja aquilo que é melhor. Então, eu penso assim, nós temos que, para orar corretamente, conhecer melhor a palavra de Deus, as suas promessas, aquilo que é vontade de Deus para nós, para que nós possamos viver plenamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque, como nós falamos já, né, que o apóstolo Paulo falou, que Deus suprirá todas as necessidades, ele também nos lembra, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, que Jesus, ele foi pregado entre a igreja de Corinto, e lembrando que Jesus é o sim e o não, mas que em Cristo Jesus nós temos o sim. E o que significa isso? Que nós temos o sim? Que Jesus é o amém. Quando alguém fala alguma coisa que nós desejamos, nós afirmamos amém. E o amém é o próprio Jesus, é o assim seja, porque só nós conseguimos alguma coisa em Jesus. Isso tem que ficar bem claro. E então, depois você também, né, se tiver vontade e tempo, e eu acho que isso é necessário. Leia lá em 2 Coríntios 1, o versículo 19 e 20. Paulo
explicando à igreja de Corinto que Jesus é o amém, Jesus é o sim em tudo que nós necessitamos. Jesus é o sim, porque ele pagou o preço, ele fez o que era necessário para que Deus pudesse atender aos nossos pedidos através agora da nossa união com Cristo, né? Que Cristo fez toda a vontade de Deus, cumpriu tudo, todo o mandamento, e assim ele nos uniu com Deus novamente. Ele é o amém. E Pedro, então, falando das promessas grandiosas, assim como Paulo estava alertando a igreja de Coríntios, ele diz então que pelo poder Deus nos dará tudo. Poder de quem? Poder do nome de Jesus. E às vezes a gente vê pessoas fazendo orações lindas, maravilhosas, e dizendo amém. Mas antes de terminar aquilo que nós queremos dizer, e Deus não se impressiona com palavras. Deus olha aquilo que nós temos lá dentro do nosso coração e da nossa mente. E a única coisa que nós não podemos esquecer de dizer quando estamos orando é em nome de Jesus. Porque nós não estamos pedindo em nosso nome porque nós não temos mérito em nenhum. E não há outro nome no céu e na terra que possa sobrepor o nome de Jesus. Então é tudo sempre em nome de Jesus. Então que as nossas petições possam ser baseadas nas promessas. Porque o que Deus tem prometido para nós é que Ele supriria todas as nossas necessidades e que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos pelos méritos de Jesus, não os nossos, né? Então, nós não temos que orar dando ordens a Deus, ou como a gente ouve algumas pessoas declarando e quase que ordenando como se a autoridade partisse dela. Meus irmãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus e nós temos que temer o Deus que nós cremos. É um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que não brinca. E nós, às vezes, temos visto pessoas brincando com Deus, dando ordens no mundo espiritual. E nós, sim, teremos poder no nome de Jesus, assim como é através da palavra que a gente aprende o que Deus quer de nós. Que Deus, então, nos abençoe e que o amor do Senhor nos alcance segundo aquilo que Deus tem para nós. Para encerrar, eu vou ler um versículo maravilhoso que está lá no Salmo 119, versículo 41. É lindíssimo. E diz assim: que teu amor me alcance segundo a tua promessa. E isso é lindo, que o amor de Deus nos alcance.